Olá, eu sou a Helena, coordenadora de inclusão de neurodivergentes no ensino básico. Hoje a nossa conversa é sobre diversidade cultural na sala de aula, não como algo que complica a vida do professor, mas como uma riqueza que pode se transformar em potência de aprendizagem. E eu sou o André, pedagogo criativo especialista em ensino fundamental e médio. Sempre que esse tema aparece, eu lembro de uma coisa: a escola é, por natureza, um espaço plural. Mesmo quando os estudantes parecem viver em contextos parecidos, cada um carrega uma bagagem cultural única. São histórias de família, tradições, sotaques, formas de ver o mundo. E o ponto é justamente esse: o que a gente faz com essa diversidade? Dá para fingir que ela não existe, tentar uniformizar todo mundo, ou dá para enxergar como combustível. Quando a diversidade é reconhecida, ela amplia a visão de mundo de todos, inclusive do professor. Diversidade não é só a presença de culturas diferentes no mesmo espaço. É também a forma como essas culturas se encontram, dialogam, se estranham e muitas vezes, entram em conflito. O desafio é transformar esse encontro em aprendizado, em vez de deixar que vire barreira. E olha que interessante, a escola nesse sentido é quase um laboratório social. Cada língua falada em casa, cada música que embala as famílias, cada costume trazido de geração em geração pode virar ponto de partida para uma aula mais viva e significativa. Muita gente pensa, isso vai atrapalhar o currículo, vai tirar tempo do conteúdo. Só que é exatamente o contrário. Quando a aula conecta o conteúdo à realidade cultural dos estudantes, o aprendizado ganha mais profundidade. Não é distração, é ancoragem. E nem precisa ser algo gigantesco. Às vezes, basta abrir espaço para que os alunos compartilhem como celebram uma data ou de onde veio uma palavra usada em casa. Esse simples gesto mostra que conhecimento não está só no livro, mas também na vida cotidiana. Isso muda tudo. Quando o estudante percebe que a sua história faz parte da aula, ele se sente chamado a participar. E quando participa, se engaja mais. O que era abstrato se torna concreto. Pensa numa aula de história. Dá pra gente mostrar diferentes narrativas sobre o mesmo acontecimento, trazer vozes de culturas distintas, comparar memórias coletivas. Ou numa aula de matemática, explorar como povos diferentes desenvolveram formas de contar, medir, calcular. Isso não atrasa, enriquece. E essa diversidade não precisa ficar restrita ao conteúdo. Ela pode aparecer no modo de organizar grupos de trabalho, na escolha de exemplos, no reconhecimento explícito de que a turma é plural. O risco é quando essa escola tenta encaixar todo mundo no mesmo molde. Porque aí, em vez de potência, a diversidade vira motivo de exclusão. O estudante que fala diferente, que come diferente, que celebra datas diferentes, passa a ser visto como estranho. E quando isso acontece, todo aquele processo de aprendizagem perde. O que poderia ser ponte se transforma em muro. Ao negar a diversidade, a escola fecha portas de diálogo e desperdiça oportunidades de aprendizado real. A boa notícia é que dá para fazer diferente. Quando um professor acolhe e legitima as diferentes vozes, a sala se torna mais curiosa, mais colaborativa. O estudante aprende o conteúdo e, ao mesmo tempo, aprende a respeitar e conviver. Trabalhar diversidade cultural não é só proteger identidades, é ampliar repertório. Quem convive com diferentes formas de viver e pensar, aprende a questionar verdades absolutas, a ser mais flexível e criativo. Isso é competência para a vida adulta. E olha como isso conecta com cidadania. Uma sociedade mais justa começa quando a escola ensina que diferença não é ameaça, é dado da realidade. A partir daí, a colaboração substitui a competição cega. Agora, é claro que nem sempre é fácil. Conflitos surgem, diferença de valores, de crenças, de hábitos, mas é justamente aí que mora a riqueza. Aprender a dialogar, a escutar, a argumentar sem desrespeitar. E a escola pode ser espaço seguro para esse exercício. Melhor aprender a lidar com o diferente dentro da sala, com mediação e cuidado, do que só descobrir na vida adulta, em ambientes que não dão suporte. O professor, então, precisa de duas coisas: clareza nos objetivos e abertura para caminhos múltiplos. A diversidade cultural não pode virar distração, mas também não pode ser apagada. É equilíbrio. Eu gosto de pensar que cada diferença é como uma lente nova. Se todo mundo olha pelo mesmo ângulo, a visão é limitada. Mas quando várias lentes entram em cena, o quadro ganha profundidade e nitidez. E esse quadro mais amplo é aprendizado coletivo.
A diversidade não é de alguém, é de todos. Mesmo quem não pertence a uma determinada cultura aprende com ela, amplia horizontes. Isso reduz estereótipos. Quando o estudante convive com diferentes realidades, para de imaginar o outro apenas pelo rótulo e passa a enxergar uma pessoa complexa, cheia de histórias. E a gente precisa lembrar: diversidade não é evento anual, não é cartaz bonito na parede. É cotidiano, está nos exemplos, nas referências, no currículo vivo da sala. Tem também um cuidado ético. Reconhecer a diversidade significa respeitar a dignidade de cada estudante. A riqueza aparece quando a pluralidade é naturalizada, não quando é explorada como curiosidade. Exato. Quanto mais natural for esse olhar, mais a escola se fortalece como espaço de pertencimento. E pertencimento é a base para que toda a aprendizagem floresça. No fim das contas, o desafio não é administrar a diversidade. O desafio é integrá-la como parte da arquitetura da aula. Não é enfeite, é estrutura. E quando isso acontece, os resultados são visíveis. A sala fica mais vital, os estudantes participam mais, os conteúdos deixam de ser abstrações e passam a dialogar com a vida. Então fica uma provocação. Como você, professor ou professora, pode transformar a diversidade da sua sala em oportunidade pedagógica? Porque cada costume, cada voz, cada história pode ser ponto de partida para aprender mais e melhor. E talvez a grande lição seja essa: não existe sala homogênea. A diversidade sempre está ali. Uma escolha é fingir que ela não existe. Outra escolha é aproveitar para que todos cresçam juntos. Que a escola siga sendo esse lugar, onde a pluralidade não seja problema a ser contornado, mas potência a ser explorada. Obrigado por nos acompanhar nessa reflexão. E até a próxima conversa.